E aí, galerinha, tudo bom com vocês? Estamos aqui com a nossa querida Ana Bandeira, trabalhadora da casa, que sempre está junto ali com a gente, nos ensinando, nos explicando. Inclusive, foi a minha facilitadora que me introduziu para o ensino da doutrina espírita e me abriu o campo vasto, né, para o aprendizado e me intuiu a continuar estudando. Foi graças a ela que eu estou aqui junto com vocês hoje. E aí, Ana Bandeira, conta um pouquinho Oi. da sua história junto com o Centro Espírita, na Irmã de Castro. Então, eu cheguei ao centro em 2005. Meu primeiro trabalho foi na sopa. Chegava lá cedinho, 7 horas da manhã na quarta-feira para fazer a sopa, que era o único dia que eu tinha disponível. Aí depois passei pelos grupos de estudo, eu fiquei no grupo de passe assim, uns 10 anos, o grupo introdutório, que hoje chama SEID, né, que é o Ciclo de Estudos Introdutórios da Doutrina Espírita, eu já estou no meu 12º ano, e da mediunidade no meu 11º ano. E no passe, no momento, eu não estou dando passe em nenhum dia específico, eu acho que é isso. Não sei se eu esqueci algum trabalho, mas é isso. É uma história longa, né, no centro que você tem Sim. junto com a gente. É. Então vamos começar com as nossas entrevistas? Vamos. Obrigada por me chamar. Nossa, eu que agradeço pela sua presença aqui conosco, por reservar um tempo junto aqui com a gente, com a evangelização. Então, vamos conversar sobre mediunidade hoje. Ana Bandeira, o que é mediunidade e o que é o médium? A mediunidade é essa faculdade humana, muito natural, não tem nada de fantástico nem de maravilhoso, da gente perceber o mundo espiritual, perceber a influência dos espíritos, e o médium é esse intermediador, né, o que faz essa intermediação, essa ponte entre o mundo espiritual e o mundo material. E é bom a gente sempre lembrar que nós somos espíritos, que estamos no momento encarnados, né, no corpo material. Então, é muito bom frisar que isso não tem nada de fantástico, de misterioso, que é um intercâmbio natural, que esses mundos são muito mais próximos do que nós imaginamos, e que todos somos médiuns. Aí a pessoa pode pensar assim, poxa, mas eu não ouço, eu não vejo, como que eu sou médium? Tem uma esfera da mediunidade que é a da intuição, que é a área onde o nosso anjo da guarda atua. É assim que ele nos orienta durante o dia, é assim que ele nos orienta no desprendimento do sono, porque não sei se vocês sabem que durante a noite nós, espíritos, nos desprendemos do nosso corpo físico e vamos a lugares estudar, receber orientação, receber um tratamento se for necessário para a nossa saúde, estar com entes queridos nossos, que às vezes a gente nem conhece nessa vida, porque reencarnamos e não lembramos, temos o esquecimento do passado, mas encontramos no despedimento no sono. Então, essa área da intuição é a área que o nosso anjo da guarda atua. Então, tanto durante o dia quanto no despedimento do sono, ele nos orienta, nos diz o que agir, como agir, o que fazer, o que não fazer, nos dá todas as indicações para que a gente seja mais feliz na nossa vida, tenha bons resultados nas coisas que a gente deseja fazer. Ele é o nosso amigo, todos nós temos, que está sempre conosco, foi designado para nos acompanhar desde antes da nossa reencarnação e ficará conosco até quando nós retornarmos à pátria espiritual. É um amigo que a gente sempre deve buscar, não deve achar que está chateando ele, a gente não deve cansá-lo mesmo, né? O Livro dos Espíritos fala com as nossas perguntas, com as nossas dúvidas, com os nossos pedidos, porque esse é o trabalho dele junto a nós. É como o trabalho de um pai, de uma mãe muito querido. Esse é o nosso anjo da guarda. Bacana. Então, o médium seria aquele intermediário, como você disse muito bem, aquela ponte entre os dois mundos que vai facilitar essa comunicação, né? E comprovar que, de fato, existe a vida continua, né? Isso. Após a morte. Isso. Bem Somos bacana. espíritos imortais, né? Isso aqui é uma passagem. A vida verdadeira é a vida na pátria espiritual. Aqui é um momento de trabalho, de aprendizado, mas lá é a nossa vida verdadeira. E que responsabilidade esse trabalhador, né? Esse médio Sim. de trazer essa informação para junto com a gente, ser esse canal, esse intermediário, bem bacana, Aninha.
Quando então aparece a mediunidade? A mediunidade, ela pode aparecer a qualquer tempo, pode aparecer quando somos crianças, mais jovens, adultos, até mais velhos, ela não tem época para aparecer, né? Tem a ver com o nosso planejamento reencarnatório. Mas o que nós dizemos, no caso da criança, quando a criança começa a perceber o mundo espiritual, ver, ouvir, né? Ter sonhos que podem ser reveladores, que se perceba que é do mundo espiritual, o que a gente aconselha é que essa mediunidade não seja estimulada a ser desenvolvida, a crescer, a florescer. A orientação que nós damos é que se procure um centro espírita sério, como é o nosso centro espírita na Montes de Castro, para, através dos passes, da água fluidificada e das orientações, a gente deixar que esse florescimento dessa mediunidade seja adiado um pouquinho, até essa criança ou esse jovem ter a maturidade necessária para o desenvolvimento da mediunidade, que é algo que requer de nós compromisso, dedicação, busca do equilíbrio, busca da nossa reforma íntima. Os médiuns não são perfeitos, são pessoas que têm desvirtudes, que têm imperfeições, mas são pessoas que lutam no dia a dia, que fazem esforços para serem cada vez melhores, e isso é o necessário para que a gente faça o intercâmbio com os bons espíritos e que a gente seja objeto dessa caridade, que é a finalidade principal da mediunidade, que é o exercício da caridade, nas suas várias modalidades. Então, um exemplo dessa caridade é quando, por exemplo, a gente recebe uma mensagem que é consoladora, palavras bonitas, que nos trazem paz, que nos trazem alívio, renovam nossa esperança, essa mensagem vindo através de uma psicografia ou de uma psicofonia, que é quando o espírito fala através do médium. E outro exemplo de uma caridade através da mediunidade é quando recebemos ensinamentos, né? Vocês sabem que o Evangelho, o Livro dos Espíritos, toda a codificação, os livros do Chico Xavier, que tanto nos ensinam sobre a vida no mundo espiritual, vieram através da mediunidade. São esclarecedores, nos orientam, nos ensinam. Então, são dois exemplos da caridade que a gente recebe através da mediunidade. Então, é uma coisa que tem que ser feita com dedicação, com compromisso. Então, por isso que é necessário que a criança ou o jovem aguarde essa maturidade para desenvolver a sua mediunidade. Entendi. Então, conectando essas duas primeiras perguntas, né? A mediunidade, ela é do espírito, né? Todos nós, do espírito humano, né? Aqui a gente encarna, todos nós temos esse sexto sentido e ela aparece em momentos diferentes na vida de cada um. Pode aparecer quando ainda somos uma criança, como somos adultos. Bem bacana. E como você disse muito bem, a gente sempre quando ela aparece, devemos buscar a casa espírita, né? Que é a instituição talvez mais preparada, que estuda de forma mais séria, né, sobre o tema, até para o auxílio, até para sabermos como lidar com isso. Porque você tocou num ponto bem bacana, né, que tem várias formas de manifestação, tem a psicofonia, tem a psicografia, né, então são formas distintas que aquele médium vai conseguir transmitir a mensagem, né, dos dois mundos. Bem legal, Aninha. Então vamos para a próxima pergunta. Como saber se sou médium? Né? Acho que a gente já respondeu essa, mas queria ouvir de você um pouquinho mais. Na verdade, nós só temos certeza que somos médiuns quando a gente vai experimentar a mediunidade, começar a treinar a mediunidade. Eu digo isso porque muitas pessoas chegam a casa e passam por todos os anos de estudo necessários e não têm percepção nenhuma, mas são convidados a experimentar porque já se qualificaram para isso, já têm a maturidade para isso, e quando elas estão ali no momento da experimentação mesmo, da parte prática, começa a aparecer a mediunidade. Então, enquanto outros que às vezes veem ou percebem alguma coisa não desenvolvem ao ponto de trabalhar, né, de ter essa mediunidade ostensiva. Então, eu acho que a gente realmente só sabe quando a gente vai realmente experimentar e da forma correta, quando vai experimentar da forma correta, isso é muito importante. A gente nunca deve brincar com a nossa mediunidade, chamar os espíritos para virem para a nossa casa através de uma brincadeira, é uma coisa muito importante de se falar. Por quê? Porque
como que a gente faz a sintonia, como é a questão da sintonia. Eu vou me afinizar com os espíritos que pensam como eu, que sentem como eu. Então, você imagina ali, na palestra da reunião pública do Centro Espírita, tem um palestrante que veio com todo amor, se preparou para estudar para dar aquela palestra. Vem o dirigente também com todo o seu carinho, fazer a leitura do livro Fonte Viva, fazer a prece. Vem aquele ambiente ali cheio de amor, as pessoas se preparando para aprender, para receber o passe, dentro de uma casa espírita séria, e aí quem vai vir através do médium? Um espírito trazer uma orientação boa. Por quê? Porque o ambiente é bom, o desejo é bom e é sério. Então, quem nós vamos atrair se é uma reunião séria? Espíritos sérios, espíritos bons que querem nos ajudar. Agora, se eu estou dentro de casa, usando a mediunidade como fosse uma brincadeira, eu não vou atrair os espíritos sérios. Eu vou atrair os que estão brincando. Se eu vou fazer uma adivinhação em casa, fazendo perguntas aos espíritos, que os sérios que vão vir, não. Vão vir os brincalhões para responder qualquer coisa que você queira ouvir. Então, é muito importante que a gente nunca brinque com a mediunidade em casa. A mediunidade é um instrumento de caridade, como nós falamos antes, a gente nunca deve brincar com ela. Eu não sei se foi isso exatamente que você me perguntou, mas eu achei importante falar. Qual foi mesmo a pergunta? Como saber se sou médium? Então, mas tem algumas coisas que a gente pode achar que são indícios, mas que a gente só tem certeza se for desenvolver. Às vezes uma sensação de presença perto de você, uma mudança na temperatura corporal, às vezes um arrepio, às vezes ouvir alguma coisa, ter a sensação de que tem alguém perto de você quando não há ninguém, mas todas essas coisas realmente a gente só pode ter certeza quando a gente vai para a experimentação. É só assim que nós sabemos. É o que Kardec nos diz no Livro dos Médiuns. Entendi. Não, e você tocou realmente num ponto muito importante, porque como todo tipo de trabalho, esse também exige, talvez até muito mais, uma seriedade, né, do médium ali para o seu serviço. Porque senão ele só vai atrair pessoas que querem brincar, que querem caçoar, que querem zoar, né, fazer treta entre duas pessoas ali para justamente causar mais conflitos. Né? E quando o médium está sério, né, ele acaba trazendo bons espíritos, como você disse, e acaba transformando o trabalho de uma forma muito mais exitosa, né? De uma forma muito mais eficiente. Então, a gente realmente tem que tomar muito cuidado, principalmente com a nossa vaidade, né, Aninha? Sim. Deixar que não é porque o médium está ali praticando sua mediunidade que ele deve ser considerado como Deus. Não, é apenas um dom, né? O médium ostensivo, que deve ser sempre ser prestado a serviço de Jesus, né? A serviço dos bons espíritos, dos bons espíritos mesmos que estão junto conosco. Né? A gente tem que tomar muito cuidado. Exatamente. O médium, na verdade, é uma pessoa que tem desvirtudes, como a gente falou, tem muitas imperfeições e pelo muito que errou, é justamente ao contrário, ele não é especial nem maravilhoso. Ele errou muito no passado, errou tanto no passado que ele recebeu a oportunidade de corrigir esses erros através da mediunidade, de atender essa multidão de espíritos que sofrem através da sua mediunidade e fazer a caridade assim. Na verdade, é uma oportunidade de crescimento, de melhora e de resgate. É justamente o contrário. Normalmente são os mais endividados e os mais necessitados que vêm com a mediunidade ostensiva. É tanta dívida, né, que tem que ter muito mais trabalho, né? Exatamente. Então, vamos para a nossa última pergunta, né, de hoje. Então, Aninha, como posso obter orientação, né, quando a gente realmente aparece, né, quando fica mais ostensivo? A quem buscar, o que fazer nesses momentos? Então, uma coisa que a gente já falou é um centro espírita sério, né, que vai nos dar orientação. Agora, no momento, quando acontece alguma situação, por exemplo, dentro da sua casa, a primeira coisa que a gente deve fazer, que é uma coisa que todos já sabem, é a prece. Então, a gente vai fazer uma prece, vai pedir ao seu anjo da guarda, para Jesus,
que lhe proteja, que guie aquela situação da melhor forma possível, que se houver algum espírito ali precisando de ajuda, que ele seja levado ao Centro Espírita Naim Montes de Castro para ser amparado, para ser cuidado. A gente não deve ter medo, a gente deve pensar em Deus, ter confiança e pedir ajuda a esses que são muito maiores que nós e podem muito mais que nós, que são os nossos protetores, Jesus, os mentores da nossa casa, seu Pedro, Dona Anaí, que eles vão nos ajudar e vão guiar aquela situação. E sempre a prece é o nosso socorro. Através da prece a gente se comunica com aquele ser a quem a gente está se dirigindo, que tem toda a capacidade de nos guiar naquele momento, de me orientar. Não sei se foi exatamente isso que você me perguntou. Sim, Tá. acho que ficou bem esclarecedor mesmo, porque são duas questões muito importantes, né? Tanto um centro espírita, né, que é aquele, não entidade, mas uma casa realmente estruturada para o atendimento, e a prece, quando estamos em casa, que é o nosso telefone, né, com a espiritualidade para trazer o resgate, que você explicou muito bem numa pergunta anterior, do nosso anjo da guarda, que vai vir aqui nos dar o socorro para conseguirmos atuar bem, né, nessa nossa missão, quando fica bem ostensivo esse nosso sexto sentido. Isso. Certo? Certo. Poxa, Aninha, acho que por hoje é só. Eu queria muito agradecer a sua presença aqui com a gente, esclarecendo essas perguntas desse tema tão importante, né, que apresenta muitas curiosidades. Você realmente foi sensacional, acho que tocou em todos os pontos e tenho certeza que todos vão gostar. Muito obrigado. Posso falar só mais umas palavrinhas? Claro. Em relação à sintonia, para a gente pensar de uma forma bem simplesinha da sintonia, vamos pensar assim, eu e o Matheus agora, a gente está aqui conversando sobre mediunidade para levar um esclarecimento para o pessoal da evangelização. No nosso fim é sério, é bom, né? Estamos aqui com o melhor do nosso coração, fazendo o nosso melhor. Então, quem nos acompanha nesse momento? Os bons espíritos, né? Agora, se eu e o Matheus estivéssemos aqui combinando fazer uma bobagem, fazer uma maldade com alguém, quem estaria do nosso lado? Esses que também gostam de fazer uma maldade, de dar um susto. Então, o que a gente tem que pensar? Que nós somos responsáveis pela nossa sintonia e que a gente deve buscar observar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e tentar melhorar como puder. A gente sabe que não é fácil, mas buscar sempre as ferramentas da prece, né, e do contato com o nosso anjo da guarda para melhorar a nossa sintonia, para que os bons estejam sempre conosco. Então, depende de nós. No livro dos médiuns, Kardec pergunta aos espíritos como fazer para afastar os maus. E os espíritos respondem, atraindo os bons. E a gente atrai os bons dessa maneira, vigiando o nosso pensamento, o nosso sentimento, a nossa conduta e orando, que é a prece que nos deixa em contato com esses que são melhores que nós, nossos protetores, nossos guias. É isso que eu queria dizer. Uhum. E nada melhor do que fazer o evangelho no lar, né? Isso, muito importante. Muito importante. Muito importante. Então é isso. Muito obrigado, tá, Aninha, pela sua presença. As e ordens. Volte sempre. É só chamar. Pode deixar. Tchau, tchau. Tchau.